A gente vai conversar agora e acho importante esse relato para todo mundo que está aqui na Band News FM, acompanhando os números, acompanhando a propagação da doença, mas para entender exatamente como funciona esse Covid-19 na prática, como é esse coronavírus. E a gente está aqui na Band News FM recebendo a professora de inglês Beatriz Onofre. E eu quero agradecer demais a professora, porque o relato dela é muito importante nesse momento. A professora voltou recentemente do Irã e acabou tendo esse vírus, o coronavírus. Professora, eu queria começar desde o início com a senhora, entender como é que foi esse processo, a identificação que a senhora estava com a doença, como que se deu tudo isso na prática. Um bom dia e muito obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia, Barão. Bom dia, Felipe. Carla. Bom dia. Então, eu passei umas férias no Irã, aí para sair do Irã foi um pouco complicado, porque o espaço estava fechado quando veio a notícia de que tinha muita infecção lá, tal, não sei o que, infestados lá, tal. Professora? E assim, oi. Tudo bem, pode continuar. Estou te ouvindo. Então, e aí a gente acabou voltando por um caminho muito estranho, que a gente teve que ir, na verdade, para Bangkok, de Bangkok para Zurique, Zurique para São Paulo. Então eu não sei no Irã ou se foi no aeroporto em algum dos aviões. Eu cheguei no Brasil super bem, com um grupo grande de 10 pessoas, a gente foi assistido logo no aeroporto. Ninguém apresentando nenhum sintoma, nada, né? Nenhum. A gente estava super cansado, porque a viagem de volta foi punk, mas assim, de qualquer jeito, a gente estava bem, ninguém tinha febre, ninguém espirrava, ninguém tinha coriza. E aí, quando eu cheguei em casa, no dia seguinte, acordei, eu estava péssima. Foi assim, literalmente, passou um caminhão em cima de mim e eu tinha perdido a placa. Tá. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu não saí mais de casa. Não, mas professora, me conta, para quem nunca teve coronavírus, né? A senhora falou que estava péssima, parecia que passou um caminhão. O que exatamente a senhora sentia? Fraqueza, febre, dores, enfim. Exatamente, fraqueza, assim, desânimo, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, um pouco de coriza, um pouco de incômodo na garganta, e o que pegou muito foi febre, porque eu não sou uma paciente que faço febre fácil. Então, quando chegou a 37, eu já achei estranho, porque para mim é estranho. Então, aí cada um tem que se conhecer. Quando chegou a 37,8, eu falei, opa, tem alguma coisa muito errada comigo. Então, aí eu percebi que eu realmente podia estar com alguma coisa. Nessa passagem por todos esses países, Irã, nesse caminho de volta, a senhora viu alguém espirrando próximo da senhora, no avião, enfim, alguma coisa que poderia justificar nessa transmissão do vírus que a gente está acompanhando por aí, dita pelos especialistas? Não, nada, né? Inclusive, se você for pensar bem, eu estava num grupo de 10 pessoas. Até agora, e acho que vai continuar assim, os 10 estão negativados. Então, é uma coisa bem assim, errática. A gente não vai conseguir mapear, track down, saber de onde que veio o vírus, né, Barão? Porque você passa por vários lugares. Obviamente que eu sou super cuidadosa e se eu tiver que dar um conselho para alguém é fazer o que eu fiz. Mas mesmo o que eu fiz não deu certo. Que é lavar as mãos milhões de vezes, não passar a mão no rosto, não espirrar em público, eu não estava espirrando mesmo, mas eu usei máscara em vários eventos, evitei aglomeração simplesmente porque o Irã estava vazio, só estávamos nós, literalmente em Persépolis. Então, eu acho que é muito estranho. A gente não vai saber como é que esse vírus me achou e por que ele me escolheu, vamos dizer assim. Né? Mesmo seguindo todo o manual, né, apregoado aqui pela comunidade médica. Mas e aí? A senhora identificou que não estava muito bem? Como é que foi a sequência? Aí eu já acordei muito mal, eu esperei um pouco até a tarde para ver se não era cansaço de tudo que eu tinha passado. Quando eu vi que não era cansaço, eu procurei um médico pela telemedicina. Isso também eu acho muito legal as pessoas saberem, porque eu tive essa consciência, eu não saio mais de casa. Por quê? Porque eu falei, olha, se eu tiver com o coronavírus, eu já estou expondo as pessoas do meu prédio e o Uber, quem quer que seja, a recepção do hospital e tudo mais. Então eu fiz uma consulta por telemedicina com um hospital particular, o médico foi uma graça e ele falou para mim que ele achava que podia ser o corona mesmo e me enviou uma enfermeira que fez o teste aqui na minha casa. Também veio toda paramentada, parecia um astronauta, tal, para pegar as coisas, tal. E aí a resposta saiu em 12 horas, só que não apareceu no site do hospital, então eu já sabia, porque, né, eu sou macaca velha, eu falei, putz, deu positivo. E aí o hospital me ligou
E foi muito engraçado que a médica perguntou, você sabe por que eu tô te ligando? E comecei a brincar com ela e eu lembrei do Zé Simão na hora, eu lembrei do Buemba, Buemba. Aí eu comecei a rir, e a infectologista não entendeu nada, né? E eu falei assim, eu já sei porque você tá me ligando. Né? Breaking news. Até teve humor nessa hora, né, Beatriz? Não, tem que ter humor, não rola ficar de mau humor, né? Não tem jeito. Professora, eu queria saber um pouco mais sobre os sintomas, assim, pelo que a senhora descreve, coisa de 10, 12 horas, né, para que eles realmente tenham aparecido de forma um pouco mais intensa, além da febre, além do cansaço, dor de cabeça. Muita gente faz essa comparação com uma gripe. Parece mesmo uma gripe? Muito, parece muito uma gripe, Carla, e eu acho que assim, é uma dica que eu acho que eu posso dar porque eu estou passando pelo processo. O mais importante que eu percebi durante toda essa história do coronavírus é que, primeiro, ele não é muito linear. Então, por exemplo, no primeiro e no segundo dia eu fiquei muito mal. No terceiro eu estava ótima, parecia assim, nossa, zerada tal. No quarto eu dei uma caída de novo. Então, ele é um vírus um pouco estranho. E outra coisa, o monitoramento é extremamente importante. Então, o que é o monitoramento? Você tem que se conhecer, e não é todo mundo que se conhece, né? Tem pessoas que não conhecem o próprio corpo. Então, você tem que saber, você tem que medir febre, você tem que saber se você está respirando bem, você tem que saber se você está com catarro de cor diferente, se você está tossindo mais ou menos. Por quê? É pelo monitoramento que você vai descobrir se você vai entrar num quadro agudo ou não. E o problema do coronavírus é o quadro agudo, gente. Quando a gente fala que ele mata, assim, ele mata menos que os outros vírus, como vocês estavam falando, mas ele vai matar quando ele agudizar. Então não pode agudizar, porque se o meu pai de 91 anos agudizar, ele vai ter que ir imediatamente para o hospital. Né? Então, esse monitoramento é super importante. Então, o que eu faço? Eu acordo, eu tiro a febre, eu comprei aquele aparelho de oxigenação, eu vejo quanto está a minha oxigenação, porque isso é super importante. Eu comecei contando até 14 em voz alta para saber como é que estava a minha respiração. Hoje eu já estou contando até 35, sem precisar respirar. Você está falando de uma respiração para outra, Beatriz, é isso? Não, você, por exemplo, até quanto você pode contar sem respirar? Prender a respiração. Entendi, né? entendi. Mas, Barão, o legal é que, assim, o governo, no meu caso, tá? E eu acredito realmente que até agora foi com todo mundo. O governo está fazendo um trabalho super legal. Os médicos entraram em contato comigo, todo dia eles me ligam, eles me mandaram um informativo. Eu estou, assim, super sendo paparicada, vamos dizer assim. A Secretaria de Saúde de São Paulo, é isso? Só para entender quem está entrando em contato. Municipal e estadual. Tá. E também tem o pessoal que eu odeio essa palavra porque eu não consigo falar, mas a epidemiologia também. Perfeita. Né? Então, tem pessoal também da vigilância. Olha, eu só tenho agradecimentos. Eu acho assim que, por enquanto, é lógico, a gente ainda está com um número baixo e é uma pergunta que vocês, como jornalistas, vão ter que fazer agora, por exemplo, para o governo de São Paulo. E agora? Como vai ser esse monitoramento? Vocês vão ter uma ferramenta técnica, que nem a telemedicina, quer dizer, o paciente vai ter um app que eu possa usar para poder, olha, eu estou com um batimento cardíaco fraco, porque a tecnologia ajuda muito, porque eu não precisei sair de casa, né? Eu estou falando com você aqui, eu estou expondo meus sintomas, só que eu estou distante de você, não estou te contaminando. Né? Isso é tecnologia, a gente tem que usar para o bem da humanidade, né? A gente está ouvindo a professora de inglês, Beatriz Onofre, que está com o coronavírus. Ainda está, né? Acho que sim, né? Eu acho que eu estou no meio da quarentena. Professora, e o isolamento é total, então? A senhora está nos contando que chegou de viagem, passou mal do primeiro para o segundo dia e está em casa desde então, encontrou com os familiares, quem mora na mesma casa. Como é que está esse contato? O Denis falou que contou até 90 sem respirar, tá vendo, professora? Nossa, tá bem o Denis. Tá ótimo. É nadador, né? É nadador. Mas e o tratamento? O isolamento. E o isolamento, tratamento? Ó, o isolamento tá... Eu tô levando super na boa mesmo, porque eu virei uma popstar. Se eu soubesse que era pra ser tão famosa assim, eu não tinha gasto tanto tempo escrevendo livro, estudando tanto, porque é surreal.
né? Mas, de qualquer jeito, assim, eu tô dentro de casa, meu apartamento é pequeno, eu não sei se eu posso dizer que eu dei sorte ou azar, mas eu tô com a minha cachorra, que é minha grande companheira. Eu tô dando aula por Skype, então, assim, os meus alunos não pararam de ter aula, e isso é muito legal, porque eu sou muito ligada aos meus alunos, e eles são ligados a mim, então eles fazem brincadeira, aparecem no Skype de máscara e tal. Bom, eu não saí daqui, tá? Eu não saí de casa. A única coisa que acontece é o seguinte, quando eu preciso de alguma coisa, uma das minhas cunhadas vem, deixa o que eu preciso em frente à minha porta. Quando ela entra no elevador e eu escuto que ela entrou no elevador, eu abro a porta e pego o que ela deixou. Vamos dizer assim, remédio para resfriado comum, porque eu tive que tomar um remédio para resfriado comum por causa dos sintomas, né? Febre e tal. Estou precisando de pão, eu não tenho mais pão. Então ela vem, a Nancy traz o pão, eu abro a porta quando ela vai embora e pego o pão. Então, meu isolamento é total e absoluto. Eu tenho essa consciência. Você estava falando disso agora há pouco, Barão. Tem gente que não tem essa consciência. Pois é. Eu sou uma pessoa extremamente pró-vida e pró-sociedade. Então, eu vou fazer o que for possível para passar pela quarentena como ela deve ser passada. Então tem que seguir o exemplo da professora Beatriz. Professora, muita gente elogiando a sua entrevista aqui. É importante essas declarações, porque como a gente não sabe como exatamente funciona na prática o coronavírus, a Covid-19, então as pessoas realmente estão, primeiro, falando, puxa, que entrevista legal, a professora é muito descolada, a professora é espetacular, né? A professora é sensacional, querido ouvinte aqui da Band News. Agora, tem muita gente perguntando sobre medicamento. A senhora tomou alguma coisa para baixar a febre, para diminuir os sintomas? Algo funcionou? Então, na telemedicina, o médico me falou, olha, você tem alguma coisa, algum antigripal? Eu tinha 2, não vou falar o nome. Um deles, ele falou, esse aí é meio fraquinho, toma o outro. E eu tomei o outro. Foi o que eu tomei. Agora, isso é interessante também, porque quando eu tenho uma gripe normal, eu preciso passar Sorine no nariz, ou eu preciso tomar, às vezes eu já cheguei, você também, todo mundo, a gente já chegou a tomar antibiótico por causa de uma gripe que escalou para uma infecção, certo? No caso do corona, eu não tomei nada, eu só tomei esse antigripal. E é interessante, porque eu tô com uma amiga, uma das minhas alunas está com gripe e ela está tomando anti-inflamatório e antibiótico. Então, o corona que está fazendo todo esse estardalhaço na sociedade, esse histerismo coletivo que a gente está vivendo, na verdade, além da quarentena, que claro, é punk, mas eu estou fazendo na boa, eu estou passando melhor do que a minha aluna que está com antibiótico e anti-inflamatório, né? Professora, desculpa perguntar, mas muitos ouvintes estão perguntando, eu sei que não é muito educado, mas qual é a idade da senhora? 53. Então, isso é uma coisa que eu também acho que, assim, as pessoas que estão me ouvindo, elas não podem falar, então o corona é fácil, não sei o que, barará. Tudo bem, gente, eu tenho 53, tudo bem, já pode até ser um coronavírus, mas na verdade, o grupo de risco mesmo, eles nem sabem se começa com 60 ou 70 anos. Por quê? Porque são essas pessoas que já são mais delicadas, ou foram fumantes, ou tem cardiopatia, ou está com problema de respiração, ou tem diabetes. Essas pessoas vão entrar em quadro agudo, né? Então, eu dei sorte, óbvio, porque eu sou de um grupo que não é o grupo de risco total e absoluto. Então, eu acho que é importante o seguinte, você não é do grupo de risco, vê se seus parâmetros estão legal, fica em casa, faz a quarentena, não infecta mais ninguém, monitora o seu corpo o tempo inteiro. Você é do grupo de risco, você teve um parâmetro muito estranho, tá respirando que nem cachorrinho, cara, vai para o hospital, porque aí o corona mata. E, falando em pandemia que você estava falando, o sistema, tanto público quanto privado, não tem condição de ter uma pandemia onde, 500 mil pacientes simultaneamente descubram que tem um coronavírus positivo e precisem de oxigênio e leito de UTI. Então, esse é o grande problema da pandemia, né? Claro. Então, a gente tem que estar todo mundo ajudando. Como a gente está vendo na Itália, por exemplo, onde a situação realmente é dramática. Fala, Carla. Professora, até quando vai o seu isolamento? A semana passada eu conversei com uma das milhões de médicas com quem eu conversei e ela achou que eu estou super bem. Então, ela acha que eu estou, assim, no meio da quarentena. Eu acredito que eu vá fazer mais uma semana de quarentena. Eu devo ser testada de novo. Ninguém me pediu ainda, Carla, eu não sei o protocolo do fim da quarentena, vamos dizer assim. Para te falar a verdade, eu não sei se o Brasil tem um fim de quarentena protocolar. Se fala 14 dias, né? Mas mas precisa saber, por exemplo, nos Estados Unidos, parece, você tem que ser testado 3 vezes negativo para o vírus. Então, o Brasil vai ter que tomar uma medida e falar, olha, gente, você tem que ser testado XYZ
Se der negativo, realmente você pode continuar a vida e ir pra balada. Então, tem que saber tudo isso. Agora, eu acho que daqui a 7 dias eu tô fazendo o teste de novo, dando negativo, e eu tô liberada, né? Tomara. Professora, tem ouvintes aqui perguntando o nome do cachorro da senhora. A Pipoca. O Pipoca tá bem. É a Pipoca. A Pipoca. A Pipoca. A Pipoca tá bem, ela tá até olhando aqui pra minha carinha. E a Pipoca, na verdade, isso acabou comigo, então pro ouvinte é bom ouvir também. A Pipoca, ela também tá de quarentena, porque eu não sabia, mas agora ela tá com o vírus no pelo e na pele dela. Então ela também não pode sair, porque ela vai infectar alguém ou alguma outra coisa, um cachorro, sei lá. No caso, eu não sei se o cachorro seria infectado, mas ela não vai nem pro banho. Então, na verdade, ela virou a Pipoca. Então, a Pipoca que não está tomando banho e a mãe da Pipoca que está aqui em casa tomando banho todo dia. Como é que faz para explicar, né, pro cachorrinho que ele tá em quarentena? Porque o ser humano entende. E ela, eu imagino que passeava todos os dias, né, professora? Ela fica no meu colo, né, Carla? Ela tá adorando, né? Ela tá em paz. Tá em paz. Eu queria agradecer demais a participação da professora de inglês, Beatriz Onofre. Muitas mensagens. Para a professora virar colunista da Band. Não, virar colunista. Tem gente querendo telefone para aprender inglês. Exatamente. Rafael Anjos quer saber como é que tá a agenda da professora que ele quer ter aula. Porque olha, é muito simpática. Eu escrevi um texto maravilhoso sobre o meu primeiro dia de quarentena e que ele bombou. Inclusive, falei do Zé Simão, que fez esse Boemba, que eu passo para ele por WhatsApp. Em inglês ou em português, professor? Em português, ele foi em português. Professora, tomara que seja só um susto mesmo, que daqui a pouco a senhora se recupere bem. Queria agradecer a simpatia, a audiência aqui da Band News FM, lembrando do Simão. Fico imaginando esse momento, né? O telefonema da enfermeira dando notícia. Fala, professora. Não, imagina, o Barão, eu acho uma coisa assim, na boa, viu? Mas eu queria que o Congresso passasse, agora assim, em medida assim, emergencial, umas férias obrigatórias para quem fez quarentena, porque eu tô exausta. Aí, ó. Tá vendo? O pessoal acha que quarentena é para descansar, professora. Não é assim, não. Só recomendo que a senhora não volte pro Irã, numa boa, é só uma sugestão. Não, eu vou voltar, não tem a menor chance de eu não voltar. Não, mas não agora, né, professora? Agora não é um bom momento, né? Mas eu já estou imune, né? Acho que agora até rola. Tomara. Professora Beatriz Onofre, muito obrigado pela presença, pela participação aqui na Band News FM, dando detalhes de como funciona o coronavírus. A gente ouve muito falar, especialista, a realidade que cada um está passando nesse momento entre os 71 casos confirmados aqui no Brasil. Professora, muito obrigado pela entrevista, pela simpatia e tomara que daqui a pouco a senhora volte à rotina e à pipoca também, tá bom? Tá bom. E bom dia para vocês que não estão de quarentena e aproveitem o dia, não vão para lugares aglomerados, hein, galera? Tá bom, toma professora. cuidado, lava a mão e não passa a mão no rosto. Beijão Obrigado. pra todo mundo. Até mais. Máscara, beijo de máscara. Obrigado. Beijo, professora.